Então, Luiz, hoje nós temos como tema, né? A culpa é só do complexo lateral. Então, acho É, que o Felipe é um cara que gosta muito de quadril. Lá no começo, lá do Fiz em Debate, nós já tínhamos deixado algumas lives já pré-determinadas quem iria fazer. O primeiro nome, com certeza, foi o dele para essa live. E acho que ele, melhor que ninguém, para estar hoje conversando com a gente e mostrando algumas vertentes diferentes da físio nessa questão, né? é isso aí. Nem vou me estender muito, né? Porque, como você falou, o Felipe manja muito aí do quadril. O que a gente queria, como a gente escolheu a live, na questão do que se bate muito na tecla na prática clínica com relação ao glúteo médio, né? A estabilidade de quadril através do glúteo médio, a correção de ângulo de joelho através do glúteo médio. Isso é bem determinado, já bem estudado, né, através dos artigos científicos aí do professor Fukuda, né? Então já tem diversos artigos mostrando que realmente é importante, mas a live quer justamente saber, é só isso, né? A gente só deve se atentar a essa questão, só glúteo médio, só aqueles exercícios que a gente já está acostumado, ou a gente tem que ampliar um pouquinho mais para poder pegar uma gama de outras questões que são importantes no quadril, tanto na estabilização do quadril, como na alteração do joelho, né? Que tem Sim. essa relação que é super importante e que quem trabalha nessa área já sabe dessa correlação há muito tempo. Então, sim, é importante o trabalho de glúteo médio, mas a gente quer explorar os outros, né? O que tem a mais aí para a gente poder explorar e ganhar na nossa prática clínica com o paciente, né? Então é isso, só para introduzir, eu não vou ficar falando de artigos, porque já tem uma base boa desse que eu já falei. E então eu vou deixar minha pergunta e aí a gente já segue a live, tá? Então, Fê, como Boa. pergunta, eu queria saber de você se os rotadores externos do quadril, eles são importantes para a estabilização do quadril? Aqueles rotadores externos pequenos, obturadores, quadrado femoral, né? Por eles terem um torque baixo e pouca alavanca, às vezes eles ficam esquecidos. Então, eu queria saber de você, é importante para a estabilização do quadril, sim, esses rotadores, ou a prática clínica acabou esquecendo deles por um motivo? Então, queria saber de você essa correlação aí, tá bom? Então, fica meu agradecimento. Obrigado, Fê, por ter aceitado nosso convite. E aí, mandem ver aí na live e quinta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Obrigado a todos. Valeu, Sigam. Luiz. Valeu. Pessoal, só esperar o Felipe entrar. Rosana, a gente falou já de você, tá? Muito obrigado pela ajuda aí do Spotify, que estava com a digitação errada, conseguimos arrumar, então o mérito é todo seu, Rosana, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, o Felipe tá entrando, pessoal, vamos começar, tá bom? Boa noite para quem tá entrando, tá? Prazer tê-los aqui. Vamos lá, fala, Fê. Fala, Will. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite, cara. Nós que agradecemos, cara. É um prazer tê-lo aqui, cara. Você sabe que, além de tudo, né, eu e o Felipe, nós trabalhamos juntos, para quem não sabe, né? Mas além de trabalhar junto, é um prazer em tê-lo como amigo. Esse aí é irmão. Tamo junto. Tamo junto, irmãozinho. Obrigado, Will. Obrigado também, galera. Todo mundo tá participando aí da live. Luizão, né? A pergunta dele já deixou aí no ar. É uma coisa bem bacana o tema que a gente vai abordar hoje, né? Porque todo mundo estuda quadril. Será que todo mundo sabe tratar as afecções do quadril? Sabe ampliar para ver se é só quadril, se é coluna, se é joelho, se é tornozelo? Então é uma coisa bem legal, assim, da gente estar estudando hoje. Legal. Fê, vamos começar, né? Começar pelo Vamos. começo. Se apresenta para a gente aí, fala um pouquinho da sua prática clínica, da sua vida acadêmica aí. Bom, eu sou o Felipe Carvalho,
Eu sou bacharelado pela Universidade de Morumbi. Eu fiz a pós-graduação na Santa Casa, né? Então, nós que fazemos Santa Casa, a gente gosta muito de quadril. A gente fala isso, né? Todo mundo sai de lá, a gente gosta muito. Eu sou físio do Instituto Osmar de Oliveira. Eu trabalho também, sou físio do INA, Instituto do Atleta. E aí estamos nessa caminhada. Trabalho com o Will já há algum tempo, né? Trabalhei com o Luizão, não diretamente, porque ele era de outro período, mas indiretamente a gente acaba aprendendo com todo mundo. Legal, legal, Fê. Então, para a gente começar a entrar meio no assunto, né? Que vai acabar abordando vários temas aqui hoje na live. Mas Uhum. acho que o principal, assim, a gente começar falando dessa gama de, não só de estudos científicos, né? Mas de profissionais também, falando só de complexo lateral. A gente sabe que tem alguns que são específicos, né? Não vou nem citar nomes aqui, mas que acabam falando só do complexo lateral e principalmente de glúteo médio. Já é provado que o glúteo médio é importantíssimo. Só que o nosso quadril, o braço de alavanca dele é muito grande, o que os músculos estabilizadores do quadril trazem para os nossos membros inferiores é muito importante. E não é só o glúteo médio que consegue ser suficiente, né? Para que a gente possa ter uma boa estabilidade. Nos primeiros graus, a gente sabe quem são os músculos que mais são ativados e o pessoal só fala em glúteo médio. Às vezes, até no momento de uma avaliação, o pessoal acaba falando em glúteo médio, em Trendelenburg, é uma fraqueza de glúteo médio, mas às vezes é só uma instabilidade e estão confundindo com uma fraqueza glútea. Então, queria que Então, você falasse um pouquinho sobre isso. então, é assim, como é muito estudado o quadril, o glúteo médio é o que o pessoal mais fala. Por ele ter um vetor maior, né, e uma força de coaptação muito grande. Então, toda avaliação, o pessoal já coloca, olha, fraqueza de glúteo médio. Faz o Trendelenburg, para quem não sabe, o Trendelenburg é a queda do quadril contralateral, tá? Então, faz o joelho entrar. Então, o pessoal já fala, olha, agora fraqueza de glúteo médio. Trata glúteo médio e resolve tudo. E não é muito bem assim. A gente sabe que se depender da sua avaliação, o paciente vai mostrar o que ele tem e não vai ser só o glúteo médio, né? Isso que é o mais chocante para a gente. As pessoas hoje acabam, como eu vou falar, não tratando. Eles enfeitam muito as coisas, tipo o tratamento, em vez de ir no fator causal. Por isso que eu coloquei, é uma causa ou uma consequência, né? Se é uma causa, a gente vamos direto nessa causa. Se não, pode ser uma consequência do que está causando isso aí. A gente não sabe. Precisa ser uma avaliação. O Luizão falou dos pequenos rotadores, assim, é que eles são menores, a força de ação deles é muito menor do que o do glúteo. Então, com certeza, se você fazer um teste de força muscular, o glúteo vai entrar. Não só o glúteo médio, mas sim o glúteo máximo também, glúteo mínimo, o piriforme. O piriforme é uma força menor, mas vai entrar. Então a gente coloca já o glúteo médio como principal. Fala assim, o coração do quadril, né? Eu sou um grande defensor do glúteo, quadril, mas não é só ele. Não é só ele. Se a gente for pensar nisso, não é só ele. Sim, e além disso, né, Fê? A questão que você falou, o pessoal acaba enfeitando muito, né? E já correlacionando com a pergunta do Luiz, muitos dos exercícios que a gente acaba trabalhando na nossa prática clínica tem também um nível de ativação desses músculos menores. Com Então, muitas certeza. vezes eu acabo ativando esses músculos com outros exercícios que não são específicos, porque por serem músculos tão profundos, dificilmente eu vou conseguir isolá-los e ativá-los apenas eles, né? Por eles muitas vezes estarem fracos, né? Uhum. Primeiro, E além. Pode falar, pode falar. Pode. Não, eu ia falar que primeiro para a gente falar do complexo, a gente tem que entender o quadril, né?
A gente entra, não sei se todo mundo é físio que está aqui, mas a gente tem que falar um pouco da balance de powers, tem que entender o que é falar. O pessoal entra muito na questão do valgo dinâmico. O valgo dinâmico, a gente já sabe que o valgo é uma consequência e não uma causa das coisas, né? É uma consequência que está ocorrendo com o glúteo. Então, balance de powers, tem que fazer 3 vezes mais força do braço de alavanca do membro contralateral. A gente já sabe isso. Isso é estudado do básico. Se você não sabe a balança, você já não começa tratando o quadril, né? Se você sabe isso, você vai ter uma boa base, né? E aí, levando para o valgo, a gente não é um valgo dinâmico, é um valgo dinâmico. Então, a gente também tem um outro conceito, né? A gente tem que atualizar isso aí. É um valgo, que é uma consequência do que está acontecendo no quadril. Exatamente. Fê, na sua prática clínica, né, eu conheço por trabalhar com você, eu sei que você gosta e usa muito exercícios de quadríceps, tanto isométrico quanto isotônico, dependendo do quadro do paciente, da fase da reabilitação que ele está. Eu acho uma judiação eu ter um músculo tão grande como o quadríceps e assim, não que ele não seja importante, só que não dão o devido mérito a ele. É um músculo gigantesco, é um músculo com um torque muito grande, com um braço de alavanca bom. Tudo bem, o glúteo médio é estabilizador. Só que e o quadríceps? Em qual momento o quadríceps vai entrar? Vai Por entrar que o nisso. pessoal acaba não falando tanto? Fala um pouquinho sobre. Então, é que se a gente pensar em relação ao quadril, o glúteo médio ele vai estabilizar a cabeça femoral. Então, ele é um fator de coaptação maior. Ele gruda a cabeça femoral nesse acetabulo. E é coisa que o quadríceps não vai fazer. Claro, se você tiver um quadríceps muito fraco, vai causar um Trendelenburg gigante, vai favorecer isso. O paciente vai entrar em ovário valgo, né? Então, a gente acaba não falando tanto. E se a gente pegar para falar só do quadril, a inibição artrogênica, a gente olha e fala assim, inibição artrogênica no glúteo médio. Ou uma inflamação no glúteo mínimo. Tá bom, mas a gente sabe que vai ser uma inibição em toda a área muscular. Vai ser no quadríceps, mas como ele é muito volumoso, a gente vai acabar não vendo, né? Algumas coisas vão Sim. passar despercebidas. Senão você vai tratar só glúteo, 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 glúteo e fala assim, nossa, o paciente não melhora nunca. E por que ele não melhora? Né? Exatamente. Se você não trabalhou glúteo máximo, se você não trabalhou quadríceps, se você não trabalhou isquiotibiais, isso vai neutralizar a pelve, né? Exatamente. Então, não vai adiantar. Uma coisa que eu sempre acabo falando nas aulas, que é importante no quadril, é a questão do psoas, né? Que eu vejo muita gente trabalhando psoas e eu nunca vi um artigo que, que acaba falando para a gente fortalecer o psoas no quadril. Eu nunca vi. Por quê? O psoas ele está passando na frente da cabeça femoral. Ele está sobrecarregado, está tendo aquele glide. Para quem não sabe, o glide anterior é a anteriorização da cabeça, né? Então ele fica batendo no psoas e geralmente só tem que fazer uma liberação muscular ali. E aí eu vejo a galera fortalecendo ali. Se você quer pegar um flexor de quadril, pega um reto femoral, né? Que ele é maior, o braço de alavanca é maior, é um músculo mais volumoso. Então é complicado essa parte do psoas no quadril também, né? Mas assim, vamos levar para quadríceps, cara. Se a gente falar de quadril, tem que falar quadril, joelho, tornozelo, quadril, joelho, lombar. É tudo. Sim. É tudo. É tudo. Se você tiver uma disfunção no glúteo, você vai ter uma disfunção lombar. Se você tiver uma disfunção lombar, vai gerar uma torácica que vai levar a uma cervical. Eu não vou falar do ombro, porque o ombro dificilmente vai acabar acarretando. Mas no tornozelo vai, no joelho vai. Vai ter um valgo, vai ter um drop no hálux, vai ter uma queda, vai cair o arco medial do pé. Então, vai longe isso aí, vai muito longe. Acho que acho que a grande questão primeiro, quando nós falamos de complexo, não é à toa que ele é muito complexo mesmo, né? Porque são várias vertentes, né? Mesma coisa quando a gente fala de complexo
de ombro, né? Lá no ombro, pela dificuldade dele. Acho que a grande dificuldade do quadríceps não, perdão, do quadril, é as pessoas, né, muitas vezes os físios, conseguirem entender qual é a real função de cada músculo. Quem que é estabilizador e quem vai trabalhar mais dinâmico. Acho que essa é a questão, e aí já entra na questão do tratamento, de tudo. Qual vai ser a forma que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar isométrico, isotônico? Eu vou trabalhar no primeiro momento ou no segundo? O que que você quer? Você quer estabilizar ou você quer ganhar força dinâmica? Acho que esse É o é o ponto. primeiro ponto, né? Primeiro a gente tem que partir de uma boa avaliação, né? Essa questão de isométrico, isotônico, cara, você pode começar isométrico, você pode começar isotônicos, depende da força muscular do cara, você pode colocar um drop pro cara fazer, se for uma senhorinha, uma série mais baixa, tudo vai depender da série de angulação que você vai trabalhar o glúteo. O glúteo médio ele tem Exatamente. 3 fibras, 3 fibras que ele tem, fibra anterior, média e posterior. O problema é o quê? A gente sempre trabalhou fibra anterior para média, então ele sempre agiu como um rotador interno, não como um abdutor. Então, se a gente, Sim, primeira coisa, não der consciência corporal e muscular para o nosso paciente, você não vai resolver o problema dele nunca. Nunca, nunca. Você pode trabalhar o glúteo do jeito que for. Agora, a questão de isometria, cara, eu trabalho bastante isometria também. Trabalho isometria, isotônico. Eu gosto muito da eletroestimulação. Eu não gosto do TENS, você me conhece. Eu adoro sim, eletro. Acho o ponto neuromuscular e arrebenta o músculo. Porque se a gente pensar no fator inflamatório, a inflamação está no músculo, leva para o tendão é contrátil. Inflama tendão, joga para o músculo. Então vai virar aquele ciclo inflamatório, né? uhum, Que a gente sempre conversa, que, cara, não vai resolver. Então, o que a gente sempre prioriza? Pegar e fortalecer. Fortalece o músculo para você tirar a inflamação dele. Claro, vou trabalhar ele numa angulação máxima? Não sei. Não sei. Isso precisa avaliar. Precisa avaliar. Depende do paciente. sim, sim. E é legal, já deixando para o pessoal essa questão de isometria ou não, eu já vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha para o pessoal. A próxima live nossa vai falar muito sobre isso. Então, o Beto vai falar com a gente, vai falar muito sobre isso. Então, a gente vai conseguir ir muito mais a fundo do que nós estamos agora, porque o intuito é falar de quadril. Eu tenho duas perguntas aqui, Felipe. Uma da Maria Rita. Se você utiliza em sua prática clínica manipulação de quadril de alta velocidade e baixa amplitude para aumentar a ativação muscular pré-cinesioterapia. Cara, oi Rita, tudo bem? Primeiro, isso aí é o Trust, né? O Trust eu acabo utilizando bastante. Eu uso bastante, não só no quadril, mas eu uso bastante também na lombar, né? Para melhorar a resposta no sistema nervoso central. É, Alguns pacientes melhoram bastante, eu não faço em todos. E às vezes eu não faço no início da terapia. Às vezes eu faço para o meio, para o final, vejo como o paciente está. Se for um paciente de lombar, eu primeiro priorizo a avaliação local, vejo como está a mobilidade, se está hipomóvel. E aí depois de eu trabalhar isso, eu vou para o Trust. Eu acho que melhora bastante. O paciente sente bastante alívio, eu consigo relaxar as estruturas. Então é uma técnica que eu utilizo bastante, sim. Uhum. Falando da minha parte, né? Eu até gosto de Trust, mas por prática clínica em si e facilidade em si, eu prefiro começar com mobilização para trabalhar ilíaco, que geralmente tá travado. Então, eu gosto muito de trabalhar primeiramente mobilidade e fazendo mobilização passiva. E, assim, quando o paciente eu vejo que realmente precisa de algo a mais, aí eu vou trabalhar com trust. Mas, assim,
eu não gosto muito porque eu não tenho tanta mão para fazer thrust, então eu acabo não fazendo. É melhor fazer o que eu tenho mais prática, né? Então acabo partindo para essa parte de mobilizar e depois trabalhar fortalecimento. O Flávio, você foi estagiário do Flávio lá no Osmar, fez uma pergunta, no plano sagital, qual o olhar de vocês nesse plano? Cara, o plano corpóreo, né? Vamos dividir o lado em direita e esquerda. Olha, para começar a parte de exercício, eu começo com o paciente deitado, né? Não dá para trabalhar muito com ele em pé, porque a primeira coisa que você faz é dar consciência para o músculo. Então eu tenho que trabalhar veturações. A veturação para mim deitado é a melhor, porque eu consigo estabilizar o paciente, eu consigo ver se ele está rodando com o quadril, então eu consigo melhorar a qualidade da fibra dele. Então geralmente eu começo com ele deitado. Tá? Então se eu pegar um exercício para glúteo, pegar a ostra, a famosa ostra, que ela pega muito glúteo máximo do que médio. Né? Então, em alguns estudos mostraram aí que ela pega mais glúteo máximo, deixa em posição de 60 graus, estabiliza o quadril do paciente para ele não rodar, né? Porque a tendência é o quadrado lombar entrar muito mais do que o glúteo, porque vai estar muito fraco, dependendo da cor do elástico que a gente utilizar. Geralmente a gente começa com um elástico um pouco mais fraco, e para ele não roubar no quadril. Se for para glúteo médio, eu prefiro com um SLR lateral, de abdução, focado, ensinando aonde ele tem que colocar a força, para ele jogar a perna para trás, não jogar a perna para frente, tomar cuidado, não rodar o quadril. Então, isso é muito importante para falar de planos, né? Se a gente pegar depois com evoluções, para pegar o paciente em pé, que eu já vejo hoje, o pessoal acabou tirando maca, pensa muito nisso. Ah, fisioterapia funcional. Funcional é em pé. Então, vai lá e vão passar a marcha lateral. Tudo bem, mas se o paciente não tiver consciência daquela fibra que a gente deveria ter estabilizado antes, não adianta. O paciente vai começar a rodar o pé, começa a ativar o trato, o paciente não sente glúteo, e aí atrapalha todo o tratamento, você tem que voltar do zero. Então começa lá para depois você evoluir. A gente tem a gravidade agindo contra ali, mas tem que tomar cuidado com isso. Sim, acho que eu vou muito de acordo com você, enfatizando exatamente essa parte. Hoje em dia tudo é funcionalidade, né? Funcional. No nosso dia a dia nós não ficamos deitados, sentados, mas não é por isso que eu não consigo ter um início de uma qualidade muscular, de uma estabilidade e de principalmente orientar e mostrar para esse paciente a forma certa de ativar os músculos. A gente sabe na nossa prática clínica a quantidade de pacientes que vêm falando, nossa, eu estou sentindo aqui, ele nem sabe o que tem ali, que músculo que é, e fala, comecei a sentir músculos que eu não conhecia. Então, não tem como eu trabalhar funcionalmente, não é porque ele é triatleta, não é porque ele faz maratona, que eu vou ter que fazer tudo funcional. Muitas vezes eu preciso trabalhar o estático deitado para que eu tenha uma qualidade. O Luiz também perguntou, acho que ele fez uma pergunta falando de angulação, né? Nesse primeiro momento é aprendizado muscular, aprendizado motor. Então, sempre tem que trabalhar, no meu caso, né? Eu acabo trabalhando angulações pequenas, porque senão o movimento já é balístico, muitas vezes eu estou em cadeia cinética aberta. Então, se eu trabalhar uma amplitude muito grande, esse paciente provavelmente vai se perder no exercício. Então geralmente eu começo com amplitude pequena. Então, aí é uma coisa que tem que se avaliar, né? Porque geralmente o paciente tem dor em C, dor no quadril é dor em C, não é dor específica, né? Então, muitas vezes, às vezes eu coloco em posição neutra o quadril para pegar glúteo. Às vezes você coloca uma abdução forçada, ele sente dor. Eu não consigo fazer uma amplitude completa. Mas eu geralmente começo com uma amplitude completa e sem carga.
o pessoal tem uma grande mania de chegar e falar assim, ah, vou colocar o quê? Ah, faz um SLR de abdução. Ah, bota 1 quilo, bota 2 quilos. Mas uma fibra que nunca recebeu uma carga dessa, imagina receber 2 quilos. Ainda mais a força da Exatamente. gravidade agindo em cima dela, E é né? Então, isolado, né? A gente e tá e falando eu que estou você isolando, conseguiu. exatamente, eu estou isolando a fibra. Eu estou fazendo força para baixo, eu não estou deixando ele compensar no quadril. Então só o glúteo está entrando, eu estou pedindo para ele esticar o joelho, a carga está super distal, que está lá no pé, ou no tornozelo, no caso. Então é difícil, né? Então tem que ir sem carga, consciência. O que o Flavinho colocou aqui? Depende muito do paciente, o olhar no plano sagital vem sendo muito exposto e trabalhado de forma funcional. Logo, o valgo dinâmico deixa ser a bola da vez. Realmente, o valgo dinâmico deixou de ser bola da vez faz muito tempo. Hoje em dia a gente quase não vê mais, não fala mais sobre quase o valgo dinâmico, né? Até porque tem duplo varo, triplo varo e, e por aí vai. Tem mais alguma Sim, pergunta sim, dali? sim. Deixa eu ver aqui, porque. Não, acho que não. Podemos continuar. Bom, E além disso, Fê, falando na questão um pouquinho de. A gente falou da avaliação, que é importantíssimo, é nosso carro-chefe, né? E falando de tratamento já um pouquinho, você acabou citando um pouco do que gosta muito de eletroestimulação, né? Da parte não funcional, mas usar eletro nos seus atendimentos. E mais uma vez, né, a gente compara quadríceps com glúteo. O que é muito comum? Eu pensar em inibição basicamente de quadríceps, tríceps sural e malemar a gente vai colocar lá na borda lateral da escápula. Quando colocam, né? O Luiz, que é um dos caras que gosta muito de colocar eletro em ombro. Então, eu só tenho inibição em quadríceps e tríceps sural. O resto não precisa. o pessoal coloca muito em músculo volumoso, né? E não coloca no resto. Male eu vejo o pessoal trabalhando em tibiais já. É, A gente aí acaba já. focando. É um mal mesmo que a gente acaba focando muito no quadríceps, né? A gente olha o quadríceps como um potente extensor Que é volume, e. que é É, tamanho. Tamanho é sinônimo de estabilidade. Não sei onde, mas pode, o pessoal pensa assim. pode ser, pode ser. O pessoal acha que pensa isso. Se não estabilizar tudo, não adianta. E outra, você vai fazer eletroestimulação em tudo? Não. Você vai E pegar um a músculo sessão inteira? específico. Senão você vai ficar a sessão inteira para fazer eletroestimulação em tudo. Até você achar ponto motor e tudo mais. Não dá. Então, Sim. a gente. É porque já é tão falado das afecções que acontecem, então das patologias, a gente já vai assim, tem uma inflamação no glúteo. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe que tem que estabilizar glúteo. Uma lombalgia. Lombalgia a gente fala assim, é muito estudado. Só que, em tese, a gente fala assim, tem que estabilizar o abdômen. Só estabiliza o abdômen, tá tudo certo. Mas não, aí você vai lá, vê como é que tá a parte do glúteo, vê como é que tá a parte do quadríceps, vê como tá a parte dos tibiais. Só que você vai colocar eletroestimulação em tudo? Não, você vai colocar mais no abdômen. Aí você segmenta. Superior, inferior, oblíquo. Aí você joga para glúteo, mas aí você pode fazer uma estabilização maior no glúteo. Ele não precisa estar com estimulação em tudo. Geralmente, para início de terapia, algumas, né, não são todas, uma liberação muscular já ajuda. Hoje em dia eu uso muito ventosa. Nossa, além de poupar a mão, né? Sim, Oxigenar, demais. oxigenar a parte muscular, melhorar a actinimiosina. Então, essa eu acho que é a primeira visão que a gente tem que ter disso tudo. Uhum. Fê, o Luiz colocou aqui, deixa eu voltar aqui. Er, Luiz, você faz sua pergunta, porque eu não tô achando aqui. O pessoal vai entrando e acaba se perdendo. Aqui, ó, fala um pouco de hip rotador cuff. Cara, vamos falar um pouco de rotadores.
A parte dos rotadores para quadril, tudo. Tudo é parte de abdução para a gente, né? Nunca a gente leva muito para adução. E a adução, a gente acaba esquecendo muito, né? A gente, no joelho, principalmente, a gente tem a pata de ganso, né? E quanto mais fraco estiver o adutor, mais sobrecarga em cima da pata de ganso. Então a gente acaba tendo que fortalecer o abdutor, mas esquece do adutor, que tem que trabalhar em conjunto. Por que a gente deixa o adutor para trabalhar em segundo plano? Porque como o glúteo médio, a gente trabalhou fibra anterior e média, no caso, né, que sempre trabalhou, a gente não deu essa consciência para ele ainda, ele está agindo como um rotador interno. Então ele favorece a parte do adutor. Então, como ele favorece o adutor, a gente acaba não usando. Não pode usar, inicialmente. Trabalha a fibra dos abdutores, glúteo médio, glúteo máximo, que é um potente extensor, um grande abdutor. E aí sim a gente começa a trabalhar a parte dos adutores. E acho que é o mais esquecido de todos, né? O adutor, todo mundo sabe da correlação de quantidade de vetor de força que cada um tem anatomicamente, E fora a mas frenagem, não é né? por isso. E ninguém acaba trabalhando. Eu tenho que trabalhar abdutor, abdutor, abdutor e nunca trabalho adutor, né? Nunca, nunca. Indo nessa vertente também, Fê, tem a questão dos isquiotibiais, que acho que é o segundo mais esquecido, né? Porque Isso. muitas vezes o paciente já está numa fase final, independente da patologia, e quando você olha o isquiotibial, o cara não consegue fazer uma ponte em cima de uma bola suíça e puxar porque ele não tem isquiotibial. Me fala um pouquinho dessa correlação dos isquios De- com a estabilidade de quadril, com o quadril em si. Então, o isque é um potente extensor, né? Ele acaba neutralizando a pelve e a gente acaba negligenciando ele um pouco. Eu vou correlacionar ele a um LCA, tá? Então, na base do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, tem uma inibição grande no quadríceps. Não só no quadríceps, a gente vê a coxa inteira muito fraca. Mas como a gente não consegue trabalhar ele rápido por conta de cicatrização, de tempo de cicatrização, a gente acaba trabalhando só quadríceps. Então acaba esquecendo ele um pouco. E aí depois a gente começa. Só que a gente bomba muito o quadríceps. Muito, muito, muito. E aí em fases finais, a gente vê o déficit de força que ficou. Eu mesmo tenho um paciente que eu trato ele no INA, ele está até aqui, que é o Felipe, Luiz Felipe. A gente trabalhou muito o quadríceps, muito mesmo. Ele fez o teste de força muscular agora, está com 6 meses de pós-operatório, deu 10%. Só que se olhar em fibra de potência, ainda está baixo, né? Por quê? Porque a gente demorou para começar. Realmente, a gente tem que demorar um pouco mais para começar. A gente tem que começar com mais cautela, 6 a 8 semanas. Então, o isquio é essa demanda que às vezes a gente tem que esperar um pouco, que atrapalha na fase do isquio. E eu vejo o pessoal fazendo SLR de extensão, não vejo o porquê ainda. Pode colocar com eletroestimulação, o que for, só se for uma lesão de isquio você não consegue fazer. Ou uma lesão meniscal, você não pode fletir o joelho de jeito nenhum, foi uma sutura. Aí você coloca uma SLR de extensão, eu vou achar ok. Mas, se você fizer uma angulação de proteção local para a região abdominal, senão ele vai compensar lá. Vai ser os extensores da coluna, não vai ser ele. É isso, exato. O Luiz colocou aqui, né? Colocar o pessoal para fazer nórdico, né? O nórdico. É nórdico, Cara, né? cara, Eu gosto. o nórdico, cara, eu voltei a usar bastante, assim, mas eu uso em fase final. Eu não gosto de iniciar com o nórdico, não gosto. Isso que eu ia Primeiro, falar agora, primeiro eu exatamente. faço
eu faço um excêntrico manual, local, com o paciente, depois eu entro com o nórdico. Porque o nórdico, ele arrebenta a fibra muscular, arrebenta, arrebenta. Você começa a fazer, se o paciente não tiver força, primeiro exercício e já não faz mais nada. Exatamente. Assim, eu sou suspeito a falar de cinese, que eu gosto muito, você sabe disso. Também gosto muito do nórdico, mas ele com certeza vai ser assim, já a última parte, falando de um LCA, a última fase eu vou usar nórdico porque realmente pega muito, é, exige muito do paciente, né? Eu já teve casos lá no começo, lá quando eu comecei na físio, de já não começar com nórdico, mas no meio tempo trabalhar nórdico, o cara ficar 2 dias porque Uma pegou puta contratura. muscular, o cara não conseguia. Então, assim, hoje eu tenho muito mais calma em passar o nórdico, quando eu vejo uma qualidade muscular, um bom gesto de movimento, porque muitas vezes o pessoal faz rápido, isso que eu falo, não, eu quero qualidade, não quantidade, eu não quero muita carga. Você vai ter uma hora que eu vou colocar carga, mas nesse momento eu quero qualidade e ênfase no exercício correto e no movimento. Quando eu Não, e vejo que tem outra, uma boa, aí eu coloco. qualquer coisa você coloca outros exercícios para isquiotibiais, né? Exato, Pô, exato. não existe só o nórdico para fazer, né? O nórdico é a Sim, última coisa que tem que se fazer, porque ele acaba compensando muito na lombar. É muito. Fora que a gente tem que fazer muita força também. Não dá para deixar o paciente largado no espaldar, fixado lá e executando o movimento. Não você tem que dá. estar em cima, você tem que estar em Você tem que cima estar em dele. cima, você tem que estar em cima. Você tem que ter É. trabalhado algumas séries de drop com ele, séries pesadas, série de força, principalmente série de resistência com ele, para poder fazer um nórdico. Porque nórdico é por resistência da fibra. E, e além de tudo, né, o que eu gosto muito e é importantíssimo é o comando verbal do físio nesse momento, porque Sim, é 100% de força nesse momento. Então, o físio tem que estar ali na orelha do paciente mesmo e gritando em cima dele, porque é. eu preciso o máximo. Tem uma pergunta aqui da Pachequinhaline, desculpa se eu não Ah, da pronunciei. Aline. Aline, paciente há 1000 anos. Ah, Aline, legal. beijo. Perguntou se dá para fazer exercício para melhorar a lombalgia em casa. Dá sim. Olha, O intuito nosso hoje não é falar tanto de lombar. Manda um direct aqui para eu fiz em debate, ou o Felipe que já tratou você, que a gente tira essas dúvidas e te ajuda aí, tá? Tem uma outra pergunta. eu vi a do Flávio, que ele falou de oclusão vascular. Se a gente ainda utiliza. Vamos Vai, fazer né? vamos fazer só a do Joshua primeiro, Pode ser, e aí pode já ser. fala de oclusão que vai acabar ganhando um tempo maior. Beleza. Felipe, qual a sua preocupação com CPL durante a tarefa? Como assim durante a tarefa? Eu acredito que seja durante a função, quando você coloca o paciente um pouco mais dinâmico, qual que é o seu olhar mediante ao complexo? Ah, sim, tá. Bom, primeira coisa tem que tomar cuidado com o joelho. Primeira coisa que eu vou olhar vai ser joelho, para fazer os exercícios de complexo. Se for em pé, principalmente, né? Se for deitado, eu consigo controlar melhor angulação, posição, velocidade. Agora, se for em pé, eu vou ver queda de quadril, eu vou ver estratégia de joelho, quadril. Acho que eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Para a gente usar um agachamento, ou eu vou usar estratégia de joelho, estratégia de quadril, estratégia de joelho, eu vou jogar meu joelho para frente e trabalhar mais o quadríceps, estratégia de quadril, vou trabalhar mais glúteo, isquios tibiais, divide a força com o quadríceps, joga menos carga em cima da patela, diminui a angulação de cisalhamento ali. Então, é nisso que eu me atento mais, né? Nessa parte de angulação mesmo. E Assim, claro que o comando verbal para o paciente, na marcha sim, lateral, principalmente, se ele está girando o pé, né? Que é a primeira coisa que ele faz. Ele gira o pé ou ele perde a atenção no band, porque aí eu estou perdendo a fase concêntrica e excêntrica. Que ele colocou.
Oi, travou, Felipe, eu não consegui te ouvir. O que ele colocou aqui? Eu acho que o Joshua consertou a pergunta, foi isso? É, certo, tarefa dinâmica funcional, pensando em fase mais ativa ou até mesmo mais simples. É, eu É, acho que é isso. É, então eu acho que complementando é o que isso você mesmo. falou, era isso mesmo. Até Era isso completando mesmo. o que Eu acho você que era isso falou, mesmo. no meu caso, quando a gente vai falar em dinâmico, né? Saindo lá do que a gente falou de maca no primeiro momento e falando mais dinâmico, o dinâmico não precisa colocar ele para correr, né? Eu vou trabalhar o dinâmico muitas vezes ele parado basicamente fazendo algum exercício que eu consiga dar um nível de ativação muscular e de entendimento. Os bands hoje em dia, antes de eu trabalhar uma marcha lateral, por que não às vezes eu não trabalhar primeiro um agachamento com uma abdução e mantendo um band já pensando numa propriocepção e ele conseguir entender a força que ele tem que usar. E aí É, evoluindo, né? Eu a acho que é o primeira coisa principal. é o entendimento, né, do paciente. Se a gente não, se ele não Exatamente. entender o exercício, não adianta você evoluir o que o paciente mais pede. Nossa, mas vai fazer só esse? A primeiro tempo, se o paciente entender que se ele fizer correto esse, eu consigo evoluir para o próximo, perfeito. Enquanto ele não entender, eu vou manter, eu vou regredir, eu vou tirar carga. Sim, Esse é mais importante. O funcional não é correr. O funcional para a gente é já se movimentar. Isso para a gente já é a fisiofuncional. sim. E muitas vezes, né, às vezes o paciente até fica meio pensativo. Você trabalha um músculo deitado com um grau de força, com uma quantidade de carga maior, e aí quando você coloca ele em pé, ele quer continuar com aquela mesma carga. Muitas vezes ele Impossível. não vai conseguir, quase sempre ele não vai conseguir, Isso é porque impossível. é muito dinâmico, preciso de outros estabilizadores. E aí começam a acontecer essas sobrecargas e os movimentos errôneos, né, que você acabou falando. Isso é impossível por conta da vetoração. Isso não dá. Vai ser inviável. Fora que ele tem a força da gravidade atuando ali. Né? Então Sim, agora ele está sim. contra a gravidade. Deitado, a gente consegue fazer os exercícios melhor. Em pé muda. Em pé muda. Se você pega para fazer o SLR de abdução, o cara está com 3 quilos, está fazendo bem. Aí você fala assim, bom, agora já consegui dar consciência para o músculo, vou colocar em pé. Pode ter certeza que ele vai fazer errado. Ele vai Sim, fazer errado. sim, sim. Vamos falar um pouquinho da pergunta do Flávio, que ele tinha falado da questão de Da oclusão. usar oclusão. Você vem usando bastante, né, Fê? Eu uso bastante a oclusão, uso mesmo, quase todos os dias eu utilizo, né? Primeiro para a gente cortar um pouco do aporte sanguíneo local, usar mais a fibra branca, né? Que é pegar mais força muscular. Alguns pacientes não conseguem ganhar força, não tem o que fazer, não ganha. Então é um recurso a mais que a gente pode utilizar para o paciente, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado para poder executar a oclusão, né? Porque alguns pacientes podem ter problemas vasculares e pode romper, mas claro, a gente trabalha até 120, 130 milímetros de mercúrio ali, tomando cuidado. Depende muito do esfigmo, alguns esfigmos vazam um pouco. 120 até 140, vai. Eu acabo utilizando algumas séries um pouco mais longas, não coloco tanta carga. Se o paciente está bem, eu coloco mais carga. Eu coloco até na extensora para ele poder fazer. E eles Legal. ficam super bem. Você vê que o volume aumenta, o muscular aumenta muito mais rápido no paciente ali. Então, a oclusão eu acho super válida. Não é para toda hora, mas eu acho válida sim. Eu acho a questão, acho que não só da oclusão, né, de tudo que aparece na físio, de novidade, é você filtrar. Quem que precisa? Todo Exato. paciente seu precisa de oclusão? Qual que é o perfil do paciente que
que vai precisar de oclusão? Eu Ó, não uso na minha prática clínica, mas, enfim, eu já acompanhei alguns pacientes seus e sei que não é com todo mundo que usa. se você pegar uma Você hipotrofia, conhece o paciente que precisa disso, né? Acho que teve um quadro lá que nós estávamos juntos lá. E a menina não tinha um PO de LCA já mais tardio, ela não tinha nada de quadríceps e não evoluía. Colocou na oclusão, evoluiu muito bem, e olha que era uma paciente que não ajudava muito, que sim, não acabava não tendo uma sequência. Mas evolui muito bem, mas assim, você tem que migrar, pensar quem são esses pacientes que precisam, qual que é o perfil, o biotipo, qual o momento de usar, qual o momento de parar de usar, né? e fora que ela desgasta tanto a fibra, né? Começa a produção de ácido lático, ela aumenta muito rápido quando a gente tá executando a oclusão. Então não é em todo mundo que a gente vai fazer. É, claro que o volume vai dobrar de, de fibra, né? Porque depois, você vê o tamanho do músculo, como ele sai, e o paciente sai exausto depois de fazer. Basicamente, você faz no final da terapia, né, a essa parte de oclusão. Os pacientes respondem muito bem, cara, muito bem mesmo. Você pega um caso de hipotrofia severa, alguns POs tardios, o paciente não ganha, às vezes você não tem o recurso de ter uma extensora, nem é todo lugar que tem uma extensora, que você consegue regular a angulação. Eu gosto da extensora porque você consegue angular, você consegue migrar carga, você consegue fazer um treino fidedigno. Né? Agora, quando você não tem, a gente coloca outros recursos, mas a gente não está dando a carga correta, a gente não sabe quanto de carga a gente vai dar para o paciente. Isso acaba sendo um pouco falho, mas em contrapartida a gente pega a oclusão e consegue ganhar. Eu sei quanto eu vou dar de carga porque eu vou colocar um peso no paciente. Se eu coloco 5 quilos, ele vai levantar 5 quilos até o final, só que 5 quilos vai dobrar. Vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar para ele. Então, é um recurso que eu utilizo demais. Uhum. Certo, Fê, a gente já tá já com em 10 minutos a gente encerra, um pouquinho menos Uau, que isso. Muito rápido. passa rápido, passa rápido. Passa mega rápido. Então vamos já ir levando já para o final. Tem uma pergunta minha agora, né? Pode falar. Falou um pouquinho lá da avaliação, do tratamento, né? E aí pensando lá na fase final, na fase de alta, né? Que acho que é o grande calcanhar de Aquiles do físio, dar alta. Qual o momento certo de dar alta? Pensando em tudo que nós falamos hoje aqui, em estabilização, em torque, em volume, em qualidade muscular, quais são os seus critérios para uma alta de um paciente que tem um desequilíbrio de quadril pélvico? Primeiro, dor. Primeiro, eu acho que é a dor. O paciente que vai dizer se ele está melhor ou não. Né? E outra, você vai fazer a funcionalidade que ele fazia antes. Exemplo, o cara era do CrossFit, com a barra. Enquanto ele não executar o movimento fazendo corretamente e sem dor, ele não vai ter alta. Não é em todo mundo que eu vou praticar fazer um rope test. Posso até fazer, para ver quanto de diferença de força ele está de um membro para o outro. Não é todo mundo que eu vou pedir um isocinético. A gente muitas vezes não vai ter um dinamômetro para poder executar, para poder ver como está a força de um lado para o outro. Então, a visão holística, eu acho que vai ser o principal ali. Quanto o paciente está levando de carga? O paciente está fazendo com uma carga boa? O paciente está com frequência? O paciente é regrado? Se o paciente for regrado, estiver fazendo tudo perfeito, não tem por que eu não dar alta para ele. Né? Eu posso ir desmamando esse paciente. O Lu perguntou do questionário, às vezes eu acabo não usando o questionário. A parte funcional eu utilizo bastante. O funcional eu levo para a função que ele estava executando. E é muito do dia a dia, né? Acho que o funcional você vem no seu dia a dia vendo a evolução desse paciente, né? Então Sim, a gente trata o paciente às vezes 3, 4, 5 vezes na semana, né? Então eu vejo a evolução diária dele.
Então não tem porquê, às vezes, eu ficar parando para fazer um teste específico com ele, sendo que às vezes eu já estou executando ele durante as terapias para poder fazer ele melhorar nisso em específico. Entendeu? Sim. Igual você falou, muitas vezes a gente usa o teste como exercício, né? Que ele também é fidedigno, né? Então você acaba tendo uma real noção, né? Sobre a qualidade e como está o paciente, né? Essa do Trelleborg, que a gente pode, que é um dos principais, né? Que no STEP, eu nem acabo utilizando muito, porque ele não é parâmetro. O Trelleborg não vai ser parâmetro para a gente, né? Exatamente. É difícil, as primeiras passadas, o paciente vai conseguir fazer os primeiros movimentos. Ele faz correto. Claro que uma hora o glúteo vai fadigar, e o joelho vai entrar, o quadril vai cair. Então, isso para mim não vai ser um parâmetro tão específico, né? Sim. Mas a parte funcional mesmo, eu acho que para mim é a principal função. Então, o Luiz perguntou, tá preocupado, só ele usa questionário. Não, não é nem essa questão, né? Eu acho que a questão é um método muito válido, né? O questionário está aí para quantificar o seu tratamento e no final mostrar para o paciente a real melhora dele. É importantíssimo, mas muitas vezes você acaba, eu particularmente também não uso no meu dia a dia, mas eu acho mega importante. Usa, dá certo, continue. Não Sim, acho que se fosse quantificar, eu acho que o questionário seria super válido, né? sim, Ainda mais para mostrar para o paciente, né? Ele olhar a própria evolução. Bem que ele vê evolução diária, né? Mas ele olha, ele coloca que ele não conseguia fazer a função X. Hoje a função dele é Y, então ele consegue. Então, para ele, quando sim, ele olha no papel, nossa, muda todo o contexto, né? Às vezes só de sim. fazer uma filmagem, algo do tipo, mostrar, né? Eu uso muito na minha avaliação hoje, eu tirei as outras, eu uso muito a do Maton, eu acho ela muito mais rápida de fazer e muito mais Uhum. funcional nas coisas. Então, nessa avaliação, geralmente eu faço filmes locais e falo, ó, começou assim, terminou assim, e outra, em cada terapia o paciente não pode sair do jeito que ele entrou, né? Então Sim, sempre esse feedback que você tem que ter do paciente, né? O paciente sim, chegou e fala, meu, minha EVA é 10, minha dor é 10, eu não consigo andar. Ele nunca pode sair com dor 10. Ele tem que sair com dor sim. 5, dor 4, dor Exato, 3. Ou exato. zerar é muito difícil a gente zerar a dor em uma sessão só. Mas ele sempre Sim, tem que sair melhor e tem que ser progressivo, né? Isso aí, porque passar o sim, limiar de dor é muito difícil. Dor tá aqui, musculatura tá aqui. Até a gente conseguir igualar e passar, acaba demorando. E muitos pacientes não têm a paciência de aguardar isso. Eles querem a melhora. Ah, mas eu peguei 10 sessões. Não importa, eu conto por mês, né? é, As 10 sessões, em tese, para mim, é X, é um número. Eu vou ver a sim, sua evolução diária. Você pode melhorar em uma, como pode melhorar na 20ª. Eu vou tentar melhorar você o mais rápido possível, desde que você tenha consciência corporal para isso. exatamente. Já linkando o que você falou, né? Juntando as duas coisas de feedback e falando lá do glúteo, é, eu uso muito a questão de filmagem hoje em dia, eu venho usando cada vez mais, eu não era muito da parte digital, assim, e hoje em dia eu uso muito, a gente vai falar muito de glúteo daqui, acho que 2 semanas, numa live de corrida, que eu estou estudando muito sobre, o Trendelenburg com certeza vai aparecer no corredor que faz 42K, e nem por isso ele tem alguma coisa. Então, a gente vai acabar falando muito disso lá na frente, e acho que o feedback é importantíssimo para o paciente. Fê, está acabando. Eu queria que você Pô, deixasse que aí pena. um recado para o pessoal, finalizar com algo que a gente tem pouco mais de 2 minutos aí. Cara, eu queria falar primeiramente do tema, né? A culpa é só do complexo posterolateral. A culpa nem sempre é só dele. Tem outros músculos atuantes, mas sim, ele vai estar nesse componente. Se você pegar e esmiuçar, ele vai estar ali, ele sempre vai entrar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, partir fazer uma boa avaliação, tentar reduzir o nosso.
Wilson, travou seu... Também. Agora Isso, foi. aí, foi. Tentar deixar o mais preciso possível, né? Não tentar enfeitar tanto, e sim ser mais resolutivo. Se a gente um dia precisar ficar 30 minutos com o paciente, o outro dia precisar ficar 1 hora, use essa 1 hora, mas porque o paciente precisa. Às vezes o paciente só Exato. precisa de 30 minutos. E eu só queria agradecer você, o Luizão, por ter chamado para essa live. Acho muito importante a gente começar a difundir isso tudo, né? A gente fica ali preso nas aulas do Instituto, Sim, e agora a gente consegue expandir e pegar mais gente, né? exatamente. O intuito é esse, não ser aula, mas em si uma conversa e que todo mundo Sim, possa ter algo proveitoso. Eu acho que esse que é o maior, a maior conquista do Fiz em Debate é isso. É conversar e com uma conversa assim, fica leve e fácil de aprender algo, né? claro que às vezes não, a gente mostrando fica muito mais fácil, né? Essa parte de exercício, com certeza ficaria muito mais fácil. Mas assim, no bate-papo já dá para poder ter uma noção, né? Exatamente. Fê, então, tá terminando, já deve estar já começando a regressiva, então muito obrigado. Ô, Instagram, Obrigado a corta todos. não. Então, queria agradecer a todos que estão presentes, amigos que trabalharam com a gente ou trabalham, pacientes, Bárbara, quem está vindo obrigado, aqui, viu? pessoal aí em peso. Muito obrigado. Começou a regressiva, então, Gente, brigadão. boa Obrigado a todos. noite, semana Boa que noite. vem temos mais de novo. Obrigado, Fê. Valeu, Will. Abraço. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.